Seja bem-vindo você que está chegando, que poderoso, que especial. Nós estamos chegando para um tempo sobrenatural, tempo de oração, tempo de uma palavra de Deus para a sua vida. Você que está chegando aí, eu creio que Deus ele tem algo poderoso, algo especial para ser liberado na sua vida. Deus estava me dando algumas palavras aqui, dizendo sobre capacidade, a capacidade que Deus nos dá para vencer desafios, para vencer problemas, para vencer situações. E Deus estava me dando sobre chamado. Presta atenção, escuta bem. O seu chamado, ele é maior do que você, sabe? E o seu chamado, ele só acontece quando você se conecta com Jesus. A Bíblia diz assim, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Por exemplo, eu lembro de quando Deus começou a me levar a fluir, em algum dom espiritual, escuta esse exemplo, presta atenção, vamos orar, Deus vai te capacitar para o que você está vivendo agora. Deus vai te dar capacidade de enfrentar e vencer. Escuta bem, eu lembro de várias situações, mas principalmente quando eu comecei a fluir em algum dom espiritual, eu percebi que o meu chamado é maior do que eu mesmo. Seu chamado é maior do que você mesmo. Por quê? Deus começou a me dar habilidades, capacidades sobrenaturais, de fazer algumas coisas. E na verdade, também isso acontece quando nós passamos situações difíceis na nossa vida. Às vezes é uma situação emocional, às vezes é uma situação financeira, às vezes é uma situação que tem incomodado você. Então, Deus ele também se importa com isso. Muitas vezes também, Deus vai nos guiar por caminhos que nós não entendemos, que nós não queremos a princípio, mas aquele caminho tem a ver com o chamado de Deus para nós, sabe? E a Bíblia fala aqui sobre Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, versículo 5, que mesmo antes que te formasse no ventre, te conheci. Então, o chamado de Deus é maior do que as nossas limitações. Jeremias foi escolhido mesmo antes do nascimento dele. E Deus também escolheu você, mesmo antes de você nascer. Eu contei para vocês aqui uma experiência, de quando eu estive lá num jardim, e naquele jardim Deus falou comigo que você já esteve aqui e eu te enviei para a terra com um propósito. Só que quando nós não estamos conectados com Jesus, nós não conseguimos ver algo diferente, uma capacidade espiritual, uma capacidade sobrenatural na nossa vida. Porque Deus nos capacita. Olha o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Isso também significa que com Ele nós podemos fazer proezas, assim como a Bíblia mesmo diz. Então, quando nós confiamos no nome do Senhor, quando você anda com Deus, você pode fazer sim grandes coisas. Você pode vencer essa situação. Deus estava me dizendo sobre limitações, sobre situações. Então, a primeira coisa, o seu chamado é maior do que você. O que significa isso? Antes de você nascer aqui nesse mundo, Deus, ele já tinha planejado, ele já tinha escolhido você. Só que, quando nós somos enviados aqui para esse mundo, nós nos esquecemos daquilo que ouvimos na eternidade. O homem experimentou a morte por causa do pecado, e nós recebemos uma nova criatura, nós somos uma nova criatura. Na verdade, nós nascemos de novo quando recebemos Jesus na nossa vida. Então, provavelmente, você já recebeu Jesus. Se você não recebeu Jesus, esse é o seu momento. E Jesus está te chamando para andar com Ele a partir de hoje. Agora, preste muito atenção no que eu vou te falar aqui, nós vamos orar. Se você tem um pedido de oração, coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Deus ele te capacita tanto nos dons, tanto nas habilidades, mas Ele também te capacita a vencer seus desafios, a vencer suas limitações.
Deus te capacita a vencer problemas difíceis, né? A Bíblia fala que não veio até nós tentação ou provação que não fosse humana, né? Então Deus, ele sabe até onde nós podemos ser tentados, e quando nós passamos uma provação, né, podemos aplicar também para alguma situação difícil, né? Deus, ele vai nos capacitar a vencer essas situações. Então, em primeiro lugar, você é um escolhido de Deus. Você é escolhido para vencer, você é escolhido para triunfar, mas isso não significa que nós não vamos ter desafios. Teremos desafios, mas você precisa entender que Deus conhece você, Deus já escolheu você, mesmo antes de você nascer. Só que tem capacidades, tem coisas na nossa vida que não vão acontecer até que você venha estar conectado com Jesus, né? Então, Deus tem um chamado para a nossa vida. Um chamado de andar com Ele, um chamado de fluir algum dom, um chamado de fazer alguma coisa que vai contribuir com a vida de outras pessoas, que vai contribuir com o propósito de Deus. E o nosso chamado é maior do que a gente mesmo, o seu chamado é maior do que você, né? Deus tem alguma coisa que Ele te chamou para viver nessa terra, né? Então a primeira coisa que eu quero enfatizar é que Deus já nos escolheu antes mesmo do nosso nascimento. Uma outra coisa que é importante, e nós vamos orar, é em Jeremias capítulo 1, versículo 8, diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, independente do que você passar, se você já é escolhido de Deus, se você já recebeu a Jesus na sua vida, então saiba que a partir desse momento, Deus, Ele luta por você. Deus tem livramentos para você. Você vê isso? Então, Deus é um Deus de livramentos. São tantas coisas, tantos perigos, né, que existem aqui nesse mundo, mas Deus nos protege totalmente, espiritualmente, né? No espiritual, no emocional, no físico. E é nessa conexão com Ele que Ele vai nos livrar, que Ele vai nos proteger, né? Em Jeremias também, agora no capítulo 1, versículo 9, mostra que o profeta, ele estava dizendo: Senhor, eu sou apenas uma criança. E Deus fala com ele: não diga que você é uma criança, né? Um pouco antes. E no versículo 9 diz assim: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Então, a sua conexão com Deus vai trazer autoridade espiritual. A tua conexão com Deus vai trazer sabedoria, né? A autoridade, ela vem pelo conhecimento também, mas a autoridade espiritual, a autoridade espiritual vem pelo conhecimento de Deus, por um relacionamento com Deus. Só o conhecimento apologético, só o conhecimento teológico pode te dar um certo nível de autoridade, mas não uma autoridade realmente espiritual. Você está ouvindo isso? Então, aqui em Jeremias, no capítulo 1, coloca aí se você tem seu pedido de oração. No versículo... Jeremias, no capítulo 1, olha lá. No versículo 7 diz: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Está vendo? Não temas diante deles, porque sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. O que significa isso? Deus pode te capacitar a vencer situações difíceis. Deus pode te dar palavras sábias. Sabedoria também é um tipo de revelação, né? Então, Deus, nos dons de revelação, tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento espiritual, discernimento de espíritos, né? Então, Deus pode te dar uma capacidade de resolver um conflito no seu trabalho, de resolver um conflito na sua família. Deus pode te dar palavras sábias para você lidar nessa nova fase da sua vida, de resolver um problema, né? Uma situação. Você está ouvindo isso? Agora, o que Deus estava falando comigo aqui para essa oração, em primeiro lugar,
é que o seu propósito, o seu chamado é maior do que você. Deus te chamou para ser de um jeito. Deus te chamou para funcionar de um jeito, né? Então, se Deus te criou para ser de uma forma, não tem como você querer ser diferente. Você precisa ser do jeito que Deus te quer. Você está ouvindo isso? Isso é um desafio às vezes para nós, né? Às vezes a gente quer ser de um outro jeito e não tem como. Se você andar conectado com Deus, vai vir a sua essência, a sua autenticidade para fora. Então, Deus te chamou mesmo antes do seu nascimento. Deus nos deu capacidades naturais, capacidades também sobrenaturais, né? Para a gente viver do jeito que Ele quer. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Tem gente que tem um chamado de Deus de um jeito e quer funcionar de outro. Tem gente que tem um chamado de Deus para um lugar e quer estar em outros lugares. Quer estar em outro lugar. Você está ouvindo isso? O seu chamado é maior do que você. Por exemplo, só a título de exemplo, se Deus criou, né, os animais, por exemplo, Deus chamou o peixe para nadar. Então é natural para o peixe nadar. É natural para o pássaro, né, ir aprendendo e voar. E assim também é conosco. Deus tem um chamado que é maior do que nós. A hora que você menos esperar, você vai estar funcionando do jeito que Deus quer. Você lembra que eu citei aqui com você, né, que quando eu comecei a fluir nos dons espirituais, na verdade, um pouco antes de ter a consciência de que eu estava fluindo, eu estava liberando algumas palavras, as pessoas falam, nossa, você contou minha vida, né? Uma vez eu fui até pregar numa casa, né, no ponto de pregação, e a pessoa que estava lá dentro da casa falou, chama esse rapaz para vir aqui, porque ele contou toda a minha vida aí. Eu estava sentindo o poder de Deus na hora que eu estava pregando, mas não sabia o que estava acontecendo, né? Só que em 2016 para 2017, eu comecei a ter consciência, né, de que Deus estava me usando realmente nos dons. Não era só o poder da palavra apenas, né, que já é algo poderoso, mas era algo a mais. Por quê? Porque o meu chamado é maior do que eu, né? O seu chamado é maior do que você. Você está ouvindo isso? E a hora que você menos espera, você está fluindo de uma maneira diferente, de uma maneira que Deus te quer, né? Muita gente às vezes quer desistir do jeito que Deus quer e não vai funcionar. A gente precisa funcionar do jeito que Deus quer, né? Jeremias foi escolhido antes do nascimento e nós também fomos escolhidos por Deus. Deus desenhou algo para nós mesmo antes do nascimento. Só que sem a conexão com Jesus, isso não vai vir em atividade. Isso não vai vir em operação na nossa vida. Essa é uma palavra muito importante. E nós já vamos orar, né? Jesus, quando nós entramos em conexão com Jesus, então Ele começa a nos capacitar, né? Também aqui em 2 Coríntios, olha o que diz aqui, ó. 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está ouvindo? 2 Coríntios 5, 17. Então, Deus não apenas te chamou, mas Deus também transforma a sua história e Deus te dá habilidades para você cumprir o seu chamado, né? O seu passado não define o seu futuro, mas o seu passado dá sinais do que Deus vai fazer na sua vida. Você está ouvindo? Às vezes até uma experiência negativa ou também uma boa experiência. Isso tudo está apontando para boas coisas que Deus tem na sua vida. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Tem alguém que está aqui na oração agora, que você está triste porque algo não funcionou do jeito que você esperava. Talvez você foi pregar, você foi falar, e as coisas não fluíram como você esperava. Mas Deus está falando, Ele já te escolheu, e Ele está te capacitando. Ele está te capacitando agora, você é uma nova pessoa. Você é uma nova criatura em Cristo. Ele está te capacitando, e Deus está dizendo para você, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Deus está tocando alguém, estou sentindo o poder de Deus.
Escuta bem. Deus deu uma tremenda autoridade para Jeremias. Ele disse: olha, ponho-te neste dia sobre nações e sobre reinos. Assim também Deus ele nos capacita hoje. Deus nos capacita hoje para falar a sua palavra. Deus nos capacita hoje para mover no impossível, para superar esse desafio, porque a autoridade espiritual ela é para mover com as coisas espirituais. E primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, depois acontecem no físico. Eu declaro que você vai começar a dar palavras simples que vão impactar a sua vida e também que vão impactar a vida de pessoas ao seu redor. Talvez você não teve uma boa experiência, mas Deus é aquele que capacita. Você está ouvindo isso? Deus está te fazendo como uma cidade fortificada. Sabe? O que quer dizer isso? Deus está protegendo você. A Bíblia diz assim: como uma cidade sem muros é um homem sem domínio próprio. Então, a autenticidade é muito bom, você ser uma pessoa autêntica. A autoridade espiritual também é muito bom. A autoridade também no conhecimento da palavra, muito bom. Então, falei autenticidade, autoridade pelo conhecimento e autoridade espiritual. Eu gosto de diferenciar, apesar de serem coisas ali parecidas, os dois tipos de autoridade, ligado à autenticidade, que é ligado à nossa identidade também. Enfim. Mas nós precisamos entender que nós precisamos de uma proteção espiritual. E eu quero orar hoje para Deus te capacitar a vencer batalhas e para Deus também liberar revestimento de poder. Revestimento de poder. Você recebe a Jesus, então você é vestido de justiça. Você agora começa a buscar mais de Jesus e Ele vai te revestir de poder. Quer dizer, Ele vai liberar algo sobrenatural. Ele vai te dar uma capacitação e uma proteção para você pregar e para você ir mais fundo no seu chamado. Você está ouvindo isso? Nós vamos orar. Eu não sei o que você está passando hoje. Mas eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por dias difíceis. Mas Deus está entrando em uma grande peleja em seu favor. Deus está pelejando em favor da sua vida. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre coisas que você vai fazer nesse dia. Deus vai te abençoar de uma maneira poderosa. E Deus está fortificando. Deus está colocando como uma cidade fortificada. Olha lá, eis que hoje, versículo 18, te ponho como cidade fortificada e como coluna de ferro. Quer dizer, mesmo em situações difíceis, Deus está trazendo resistência, Deus está trazendo força. Quando nós confiamos em Deus, nenhuma dificuldade pode nos derrubar. Uma cidade fortificada é uma cidade que tem muros ao redor. Eu declaro que Deus está colocando proteção ao redor da sua vida. Proteção no seu nome, proteção na sua vida, porque Deus trouxe você aqui para dizer: seu chamado é maior do que você. O que isso significa? O que isso significa? Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para funcionar, para ser de determinado jeito. Você precisa ser do jeito que Deus te quer. Eu sei que isso muitas vezes leva um tempo, mas seja do jeito que Deus te quer, esteja nos lugares que Deus te quer, e não tenta lutar contra isso, porque Deus te chamou para funcionar de um jeito, e você precisa funcionar do jeito que Deus quer, no lugar que Deus te quer, do jeito que Deus te quer, porque é assim que você vai vencer desafios, é assim que você vai ser capacitado por Deus, é assim que você vai receber capacidade sobrenatural na presença de Deus. Quando? Quando eu sou do jeito que Deus quer e estou nos lugares que Deus quer. Você está ouvindo isso? Tem gente aqui que estava querendo desviar a rota. Por quê? Porque às vezes são alguma decepção, mas Deus está te dando resistência. Você não vai mudar a rota. Você não vai abandonar o barco. Não.
Você não vai fazer isso. Deus te trouxe aqui para te dar uma palavra de força, de sabedoria. O seu chamado é maior do que você. Tem gente que não percebe, mas está vivendo um chamado de Deus. Deus te enviou para um lugar. Deus te enviou para algumas pessoas. Deus tem um propósito na sua família. Você está ouvindo isso? Seu chamado é maior do que você. Você está ouvindo? Quem pode dizer glória a Deus? Seu chamado é maior do que você. Deus te escolheu desde o ventre. Aí você se conectou com Jesus. Você é uma nova criatura agora. Ele fez tudo novo na sua vida. Então Ele te capacita para enfrentar desafios, para superar. E Ele te chamou para ser de um jeito. Ele te chamou para determinados lugares. Ele te chamou para determinada família. Você está ouvindo isso? Então, não é por uma aprovação, por algo temporário, um problema temporário, que você vai tomar uma decisão definitiva. Deus está te fortalecendo, Deus está pondo as palavras dele na sua boca, Deus está te capacitando, Deus está te dando força, Deus está te dando resistência. Todo mal bate em retirada em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida. Deus está te atraindo para lugares. Deus já te atraiu para lugares, para situações, né, em que é a vontade dele para você. Muitas vezes nós ficamos falando, isso é da vontade de Deus, não é da vontade de Deus, porque às vezes não deu certo em determinado tempo. E não é assim que as coisas funcionam. Tudo vai ficar para uma experiência. Tudo isso vai acrescentar com uma força, uma resistência, uma sabedoria na sua vida. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Seu chamado é maior do que você. Não queira correr da presença de Deus. Não baixe a guarda. Você está ouvindo isso? Que você vai prevalecer. Deus tem uma grande peleja em seu favor. Deus está te dando força. Deus está te dando um novo vigor para você enfrentar e vencer esses desafios em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Escreve aí, sou escolhido por Deus. Escreve assim, em Jesus eu posso tudo. Escreve aí, em Jesus eu posso tudo. Fala, Ele fez tudo novo na minha vida. E Ele me capacita para superar situações difíceis. Deus está falando muito sobre superação aqui hoje, né? Então continua conectado com Jesus. Porque Ele te deu poder, Ele te deu autoridade. E você vai vencer sim, em nome de Jesus. Se você não colocou ainda, coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é aquele que nos escolheu e o Senhor está conosco. São dias difíceis que nós vivemos, mas nesses dias o Senhor aumenta a nossa força, nossa resistência e nos traz crescimento. Pai, eu sei que o Senhor está nos preparando para uma surpresa, para uma alegria, e a cada novo dia o Senhor nos dá a capacidade de desfrutar, de avançar e vencer. Pai, eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial ajudar a cada um aqui que está passando uma situações difíceis. Eu peço que o Senhor venha ajudar a superar, que o Senhor dê a sabedoria necessária, que o Senhor dê as habilidades necessárias, as capacidades, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor também dê autoridade e ousadia para que essa autoridade seja colocada em prática, seja usada, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que nos capacita, que coloca as Suas palavras na nossa boca. E nós pegamos essa palavra para nós hoje. Pai, venha com capacitação espiritual, emocional, física. Libera o Seu poder sobre nós, em nome de Jesus. Pai, protege a nossa mente, protege a nossa vida, a nossa casa, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Deus está te fortalecendo para vencer essa batalha. E Deus está dando uma grande vitória em nome de Jesus. É isso, gente. Que especial. Às 7 da noite estaremos ao vivo. Então avisa aí, às 7 da noite estaremos ao vivo, tá bom? E estamos sempre aqui. 5 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Você está ouvindo? Se você está com alguma dor, se você precisa de um milagre, se você precisa de um sinal, de uma resposta de Deus, eu quero orar específico sobre isso agora, né?
Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, nos capacitou, e o Senhor é aquele que nos protege, nos abençoa. Eu peço que o Senhor venha sobre a vida de cada um que está aqui, liberando curas, liberando milagres, e dou uma ordem: todo mal, bata em retirada em nome de Jesus. Peço que o Senhor continue abençoando, protegendo, tira toda a dor. Olha aí, a dor já saiu do seu corpo. Tem gente aqui que está sendo curada agora. Jesus está te curando agora. Pai, eu peço que o Senhor venha agir agora no emocional de cada um que está aqui. Também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No romper da manhã, Deus está fazendo milagres. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.